canal que eu. Quem é minha dupla? Eu e a Monique, no mesmo canal. Ah, não quero trocar. Não pode atravessar um outro, hein? Senão o Emerson vai se fuder lá pra editar. Então, você só pode falar quando eu ficar quieta e eu só posso falar quando você ficar quieto. Então, eu vou ficar falando o tempo todo e você não vai poder falar nunca. E daí você tem que ficar em silêncio. Quem perde é o público. Quem perde é o público. Ah, mas não é mesmo. Caceta, tá gravando em fita. Mas tá gravando por cima de alguma coisa? Porque eu ouvi falar que... Tá gravando por cima. Por cima do quê? Tem Beatles aí embaixo. Gente, que responsabilidade. Tô gravando em cima de Beatles, galera. Então, que ser melhor que eles, então. O que é Beatles? O que disse? Uma parada Esse que... é outro filme, calma aí. Yesterday. Mas é uma parada que tinha na época do Era Uma Vez em Hollywood. Beatles? 69 eles ainda estavam na ativa. É verdade. Pela primeira vez, talvez em todo Única. o universo, um podcast sendo gravado analogicamente. Meu Deus. Este aqui é o Cinema na Lata. Eu sou o Emerson Neri e eu estou segurando o microfone numa mão e na outra eu tenho um cigarro Red Apple. Eu sou a Monique Hall e eu tô bêbada. Meu nome é Guto Souza e eu acabei de fumar um careta embebido em ácido. Meu nome é Gui Stadler e eu não aguento mais as pessoas me falando que eu pareço com o Brad Pitt. O Tanquinho tá bem longe disso, hein? Tá bem longe disso, hein? Ainda bem que isso aqui é só áudio, né? Não é vídeo. Bom, pessoal, a gente está aqui em Los Angeles, na frente do cinema... New Beverly. Do Quentin? Que é do próprio Quentin Tarantino. O Quentin passou por aqui agora há pouco, deu um alô, daí de pegou, longe, fumou uma bola do cigarro do Emerson, Exato. fumou uma bola do cigarro do Guto, e é isso. E a gente não quis, enfim, intrometer na vida do cara, não queremos se meter na vida dele, não queremos pedir autógrafo. A gente se fez de importante também, que a gente tá em Hollywood. Claro. Né? Todos que estão em Hollywood são importantes. Mas a gente veio aqui pra conferir esse filmeco, na versão analógica. Acho que a gente tá gravando analógico, né? Porque a gente não também confere esse filme analógico, já que a gente não tem essa chance no Brasil. Perfeito. Eu acho que não tem, né? Não tem. Talvez no interior tenha alguma cidade que ainda passe esse cinema. Talvez. Tem, mas não tem um rolo do Era Uma Vez em Hollywood, certamente. O Correio não entrega lá. Sedex. Chegou ainda, né? Talvez daqui a um tempo chegue a cópia lá no interiorzão. Mas enfim, a questão é que se você nasceu já na era digital, antigamente o cinema era totalmente analógico. A projeção, a gravação era analógica num filme, né? Uma película. Guto Souza aqui, expert em filmes analógicos. Você pode explicar para os jovens como é que funcionava o cinema analógico? O cinema analógico significa que ele é gravado em película, em filme. Por isso mesmo que a gente chama de filme. Sabia disso, né? Olha só! E também às vezes chama-se película. Em espanhol também se fala película. Porque é o material analógico em que eram gravados os filmes. Como eram as fotografias também, antigamente analógicas, que eram um rolo de filme. O cinema também era feito assim, depois era editado assim e era distribuído assim. Eram grandes rolos de filme que tinham que ser levados fisicamente até o cinema e colocados em projetores que rodavam esse rolo de filme e projetavam nas grandes telas de cinema. Você, inclusive, ouvia... Se você ficasse perto do projetor, lá no fundão da sala, você ouvia isso que era... O filme rolando e tinha alguém para ficar manipulando isso lá no projetor. Hoje é completamente diferente, é somente um arquivo digital que não tem mais que viajar aqui de Hollywood até o Brasil, de avião, para chegar no Brasil, ser distribuído, levado numa caixa preta lacrada, secreta para cada cinema. Hoje é simplesmente um arquivo digital que você manda lá por WeTransfer. O cara baixa e coloca no cinema dele. Eu acho que tem, hoje em dia, eles fazem via satélite, não para justamente questão de pirataria, né? Claro. Tem todo tô brincando. Sistema que não é o WeTransfer. Sistema de distribuição de filmes. Tipo, é toda uma parada assim que o computador do cinema ele só tem acesso ao arquivo mesmo, tipo, um dia antes da estreia, assim, para os caras testarem, para tipo, daí... Sim, para não distribuir... Pô, deve ter uma coisa de segurança, eu não tenho ideia, mas deve ter uma coisa de segurança fortíssima, assim. Porque imagina, se você tem um arquivo digital para você exibir o filme no teu cinema, seria fácil você piratear e distribuir isso de alguma maneira, né? Porque é um arquivo digital, afinal de contas. Mas deve ser totalmente encriptado, protegido por 1000 senhas, ou sei lá como, mas... Pra só ser projetado no dia da inauguração. E não ser distribuído de alguma maneira pirata pelo... Eu ia falar emule, mas isso... Nossa O Gui Stadler nem sabe o que é emule. Preconceito. Tá, mas me Pelo diga uma BitTorrent. coisa. Se Quentin Tarantino
grava em película, e daí como é que faz a distribuição em digital? Eles transformam e... Sim, você converte isso em sinal digital. Existem o próprio... Mas daí não perde? O próprio Quentin Tarantino, para finalizar o filme, ele tem que passar pro digital. Então o que ele faz? Ele grava em analógico tudo, daí ele transfere tudo pro digital, trata o filme no digital e depois, no caso aqui do cinema dele, ele volta pro analógico para exibir no cinema que... Nossa. Isso é uma loucura. Você não... Por que tem que passar pro digital? É porque é mais fácil fazer os cortes, né? Edição. Porque antes, quando você gravava em película, os cortes você fazia na tesoura. Cortava você cortava mesmo de fato. Exato. Você pegava o rolo e cortava onde você queria. Aí você ia lá e emendava um no outro. Bom, durex, assim seria a coisa mais artesanal possível, né? Lá no início. Mas era possível fazer dessa maneira. E um filme, uma lata de filme dava filme? Uma lata dá tipo uns 15 minutos. 15 minutinhos de filme. Eu tinha que trocar várias vezes, então. É porque, veja... Por isso que entra aquele profissional que fica manipulando o carinha que a fica projeção. trocando os... São 24 frames por segundo, 24 quadros por segundo. Lembra do rolo de filme que você tinha, que você fotografava 36 quadros? Isso 24 ou 36. 24 ou 36. Se você tinha um rolo de 36, ele era suficiente para 1,5 segundo de filme. Caceta. 1 segundo Aquele e meio. rolinho que já era desse tamanho. Exatamente. Então pensa isso tudo, 15 minutos enrolado, dava um puta rolo gigante. Um catatal. Então eram vários rolos para exibir um filme. E o cara tinha que substituir... Eram 2 projetores, né? Daí ele colocava, já deixava engatilhado o rolo no segundo projetor e trocava o projetor. Dizem por aí que o Tarantino, quando grava filme, são centenas de rolos que dá os filmes, as gravações todas. Com assim. senhas das edições. Com certeza. Nosso amigo Tarantino. Bom, o filme dele já tem quantas horas? 2 horas e... Quase 3 horas. Tem Era quase uma vez 3 em Hollywood, horas. quase 3 horas, né? Imagina. Isso do material que sobrou. Sobrou. A primeira versão de corte era mais de 4 horas. Que ele queria deixar tudo isso. Diminuiu pra justamente a galera não sofrer tanto no cinema e pra ter mais até público, né? Os millennials não aguentam, né? Eu não aguentei. Eu tive que ver em 2 sessões. Cara, e dá uma raiva, esses millennials ficam lá no WhatsApp, no meio do filme, cara. Aquela tela brilhando Porra, no cinema. no mínimo baixo o brilho da tela, filha da puta. Não foi por querer. Por favor, continue. Desculpa, não sei se Pode falar palavrão. Aqui em Hollywood, pode. Ninguém tá entendendo o que a gente tá falando, Em português, né? Não, claro, você não pode xingar inglês. Mas é só o que tem nos Estados Unidos, é brasileiro, todo mundo tá entendendo. A gente emprestou uma tomada aqui do cinema pra ligar o nosso tape deck aqui, pra gravar a nossa voz. Então explica o que é o analógico aqui. A gente tá gravando em fita magnética. Aliás, esse filme ele faz um favor pro analógico também de não só ser gravado em película de filme, mas ele também mostra os próprios atores manipulando um gravador de rolo que tem fita magnética lá, o gravador onde ele grava a voz dele, né? O ator, ele gravou como se fosse o texto dele, né? O Léo. Os outros atores lá no filme. Ele mesmo começa a ensaiar com a gravação dele num gravador de rolo, de magnético, fita magnética. E é um filme educativo também. Pra quem não sabe, fita magnética, ela dura muito tempo. Né? Você pode ter uma qualidade excepcional desde que você tenha, obviamente, um equipamento como o nosso aqui. Claro, de última geração. Emprestado do Quentin. Que existiu, na verdade. Aquela geração, né? Porque isso é uma coisa também que é complicado, né? Por exemplo, o Quentin Tarantino sofre com essa parada de gravar em analógico, porque, por exemplo, hoje já não tem mais tanto fabricante de... Eu não sei se tem fabricante de filme, onde é que consegue? Tem, é da Kodak. Mas eles estão fabricando ainda? Fabricam. Você consegue achar rolo de filme fotográfico hoje. Eu fotografo raramente com filmes fotográficos. Mas não é só estoque, realmente eles estão fabricando ainda. Fabricam, porque na verdade a película tem prazo de validade. Então se você tivesse parado de produzir, os filmes já estavam todos vencidos, né? Primeira rixa aqui do podcast Cinema na Lata, um falando que o filme dura pra sempre, e outro falando que tem prazo de validade. Calma aí. Não, foi fita magnética. Coisas diferentes. Coisas bem diferentes. Não. Uma coisa é visual, outra coisa é auditiva. Tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Então tá. A experiência é única só, não é as duas coisas juntas. O que você tá mexendo no meu áudio aí, Emerson? De acordo com os meus registros, isso não é bom. O que é melhor? Fita cassete? Ou como é que é a fita magnética que se chama? É que a fita... a fita cassete, né? Calma, que não fez minha pergunta ainda. Não foi por querer. Por favor, continue. Já tá respondendo, nem fiz. Fita cassete ou disco de vinil? Disco de vinil 1000 vezes. Guto Souza é do time disco de vinil. O disco de vinil ele é melhor na primeira vez que ele toca. Depois ele vai perdendo muita qualidade. Cara, mas e o charme? Onde é que tá o charme? Onde é que tá o charme da fita cassete, cara? Não tem charme nenhum. Não, mas é bonitinha a fita cassete, tem seu charme. O que é mostrado no filme, na verdade, não é a fita cassete. Eles usam aqueles rolos de fita magnética. Que é o que o pessoal hoje em dia até usa nos estúdios de música para gravar, geralmente,
bandas de rock, principalmente, o pessoal não gosta de gravar digital diretamente. Eles gostam de passar por uma fita primeiro, que é aquelas fitas de rolo que são, tipo, uma qualidade extrema, assim, fodida. Então, e essas fitas de rolo magnética, elas não são mais produzidas. E o que acontece? Alguém no mundo tem estoque ainda das antigas, que foi a última vez que foi, acho, fabricado foi década de 90. Meu Deus! Daí a galera, tipo, vende a preço absurdo, assim, hoje. E isso, então, não perde a qualidade. Que nem os rolos de filme, eles não estragam. Não estragam. Quer dizer, estragam, mas assim, demoram muito pra estragar. E elas podem ser regravadas mais de 1000 vezes. Então, tipo assim, você pode gravar 1000 bandas ali numa mesma fita cassete, mesma fita de rolo, no caso, que não tem problema. E depois eles passam pro digital. E daí depois passa pro digital. Isso é feito ainda? É feito. Hoje em dia, até os grandes produtores musicais preferem fazer isso. Eles gravam a banda toda no analógico, passam pro digital e depois jogam de novo pro analógico pra converter tudo pro analógico, pra depois reconverter pra finalizar no digital. É tipo uma loucura. Cara, mas eu vou falar, isso só acontece porque os caras que hoje são grandes produtores, eles começaram no analógico. Porque a hora que a geração que começou no digital forem os grandes produtores, os maiores, não vai ter isso, cara. Isso é a pergunta que eu faço. Até que ponto isso é realmente uma questão de qualidade do áudio ou de vídeo, ou é uma questão de nostalgia mesmo? Que, na verdade, a vantagem é quando você vai fazer a mixagem mesmo, né? Quando você junta várias trilhas, por exemplo, assim, você tem lá bateria, guitarra, voz e tudo mais. No digital, quando você junta tudo isso, o ouvido percebe que é artificial demais. Certo. Quando você joga pra uma parada analógica, o analógico ele junta de um jeito que, tipo assim, faz uma cola que parece ser natural. E quando volta pro computador, a conversão é uma só, né? Não são várias conversões. Então, essa única conversão deixa o áudio parecendo mais natural. É só por isso. Deixa eu colocar um argumento que eu uso pra fotografia e eu acredito que é o mesmo pro áudio. O áudio é um som mecânico. Desculpa, é uma onda mecânica, certo? O som é uma onda mecânica. E quando você grava diretamente numa fita magnética, você está gravando de maneira mecânica um arquivo que já estou usando palavras digitais, mas que é originalmente mecânico. Assim como quando você fotografa com um filme, e quando você filma em filme, como faz o Quentin Tarantino, por que ele prefere o filme? Porque a película também captura de maneira mecânica, analógica, um elemento físico, que é a luz. Então, para os saudosistas ou para os grandes entendedores, o filme captura melhor a imagem porque captura de maneira mecânica analógica. Ela é mais próxima do nosso organismo, mais orgânica, entendeu? Faz mais sentido para nossa maneira de interagir com a natureza. Mas a qualidade é realmente melhor? Na minha opinião, é maior. Mas além disso, tem mais uma vez o charme, né? Tem a granulação, tem uma estética bem particular. Tem uma estética diferente. Mas eu acho que vai para uma parada também, essa coisa de realismo, né? Porque como é que a maioria dos filmes hoje são filmadas, né? O pessoal usa aquelas câmeras que é uma marca chamada Red, que é uma marca que faz tipo as melhores câmeras do mundo, câmeras digitais. E os produtores alugam, geralmente, tipo assim, aluga 3 câmeras Red, 4 câmeras Red, que são câmeras que custam, sei lá, $100 mil cada uma. E utiliza, assim, no set de filmagem, várias filmagens. Tipo, você tá filmando um ator, ele é filmado de vários ângulos, né? Pra, tipo... Daí, na hora que já tá gravando, o colorista do filme, ele já pega aquilo ali e já colore na hora. Porque, tipo assim, ele não tem como esperar pro dia seguinte, porque ele tem que lembrar da cor que é tem que ver ali a roupa da pessoa. Então, ele tem que tratar na hora de acordo com o olho dele. Mas se ela captura de uma maneira muito orgânica e natural, então ainda assim precisa de um trabalho de edição, inclusive de aspectos de cor. Ele não captura tão naturalmente assim. O filme analógico, no caso, ele vai trazer a realidade. Ele traz mais a realidade. Porque o filme já tem uma padronização de cores. No digital é que é o problema. Porque no digital não existe uma... Quer dizer, existem padronizações, mas assim, existem tantas padronizações de cor que, assim, você pode criar uma confusão de cor se você não tomar cuidado. Entendi. Então, por isso que as pessoas, hoje em dia, os produtores, eles, pra baratear até, né, aluga-se a câmera digital, grava-se em digital com várias câmeras, já trata na hora ali, para fazer todo o serviço rapidinho e tal, e já entregar o mais rápido possível na edição. O Tarantino, ele por isso que ele faz um filme e daí ele tem vontade de desistir. Porque... dá muito trabalho. O trabalho que ele tem de fazer tudo analógico é absurdo. Cara, é absurdo. Então, pra começar, você filma no rolo de filme. Você tem que revelar esse filme para depois poder ver o que você gravou. Você tem que acertar exatamente a exposição correta, a iluminação correta para que o filme fique bem gravado. É possível que você erre alguma coisinha ali em exposição, alguma coisinha em foco, e todo aquele take que você teve maior trabalhão para fazer ficou totalmente errado. E você vai saber amanhã quando revelar. No set de filmagem, o Tarantino só usa uma câmera. Ele só usa uma câmera. Ele faz todo o planejamento antes de filmar a cena. Que ele, não tipo faz assim, de vários ângulos. Ele só tem que é caro pra caralho também o rolo do filme. Não sei porque ele tem tipo 4 câmeras com um monte de rolo caro. Mas isso
particular dele em todos os filmes ou é só nesse? Não, todos os filmes, porque, tipo assim, sai muito caro ele ter, tipo, várias câmeras tipo, com é que nesse, em particular, tem algumas cenas, alguns momentos em que ele brinca com a presença da câmera, né? Que é o que normalmente a gente ignora. E nesse filme ele nem sei, assim, porque teve uma hora assim que eu pensei assim, nossa, será que ele tá usando um drone? Não faz sentido Sim, usando um drone. É que nem tem como filmando em película, mas ele usou alguns guindastes, algumas coisas, fez uns travelings malucos que ficaram fodas, né, cara? Algumas cenas ali. Vamos começar a falar do filme? Vamos começar a falar do filme. Meu Deus. Mas eu tenho uma última pergunta antes de começarmos a falar do filme. Eu tenho por outra. favor. A revelação de uma película cinematográfica. Sim. É o mesmo processo de revelação que um filme e fotografia, assim? Sim, cara. Sala escura. Não. Você, na verdade, vai ser numa máquina, né? Não vai ser uma pessoa com um rolo, colocando no químico, colocando no outro químico. É uma máquina que vai passar, mas vai passar pelos mesmos químicos. Os mesmos processos. Os mesmos processos, mas aí através de uma máquina que vai poder revelar toda essa extensão do filme, né? Que é muito maior do que aquela película. Uma curiosidade, a película, por exemplo, de 36 poses, diz a lenda que ela tem 36 poses, que é o que a gente usava na fotografia, porque é aproximadamente o tamanho que tem os nossos braços abertos. Essas 36 poses uma da outra. Quando você abre os braços, você consegue esticar todo esse filme que era para você concluir corretamente o processo de revelação manualmente. Entendi. Mas mesmo esses rolos de filme fotográficos já há muito tempo não são revelados manualmente. Mesmo se você manda revelar hoje em dia, é uma máquina também que vai revelar mesmo o teu filme fotográfico. Legal o Tarantino filmar com película e tal, é um capricho dele, talvez, né, uma opção. Mas eu acho que assim, talvez tenham muitos outros diretores que gostariam também, mas não conseguem fazer, porque é muito caro porque não tem acesso, ou sei lá, né, por vários motivos. Então, assim, não é... porque ele consegue fazer isso, né? Então... E eu não sei se o Gu talvez tenha a especificação melhor, mas... porque tem a questão da largura do filme também, né? Que quanto mais largo, mais qualidade vai ter, mais imagem você consegue capturar de uma vez só. Por uma questão física. Mais tamanho, mais qualidade. Que ele gravou os Oito Odiados em 70mm. Sim. Mas eu vi informações que ele gravou em 35 esse filme, é verdade? 35. Isso? Sim. Eu pesquisei Metade da qualidade. Por que seria, na verdade, um quarto da qualidade, né? Ele gravou num tamanho menor? Por questões orçamentárias, pelo que eu li. Eu li uma entrevista do Robert Richardson, que é o... Por causa do Brad Pitt e do Léo DiCaprio, né, cara? Eles custam caro. Era assim, ó, ou Brad Pitt ou 70mm. Então, assim, só pra explicar pra quem não conhece. Existem diversas bitolas diferentes, diversos tamanhos diferentes de filme fotográfico. O filme fotográfico que a gente usava nas nossas câmeras fotográficas, antigamente, era de 35mm. É o mesmo tamanho que o Tarantino usou pra fazer esse filme dele. E também era o tamanho mais tradicional para se fazer filmes antigamente em película. E 35 hoje é o mm. tamanho que eles chamam de full frame nas câmeras digitais. Se você converter isso, pegar esse mesmo tamanho e colocar o tamanho do sensor digital que a gente tem nas câmeras, as full frame tem exatamente 35 mm. Full frame seria exatamente o frame completo, o quadro completo, que se equivale ao quadro completo dos 35 mm. Mas os filmes caseiros que se faziam em casa com película... Porque antigamente as pessoas tinham filmadores em casa, mas eram com película também. Só que era muito caro você filmar... Super 8, não era? Super 8. Era muito caro você filmar em casa com 35mm. E também não era prático. Então você gravava em rolos de 8mm. Que seria um quarto, né? Na verdade é muito menor, né? Porque 8mm é o tamanho da diagonal. 35mm é o tamanho da diagonal do quadro retangular. Então 8mm é muito menor. Mas aí as bitolas vão aumentar sempre o dobro. 8, 16, 35, 70 milímetros. 70 milímetros, já que é uma diagonal, ele é 4 vezes maior do que o de 35 milímetros. Então você vai ter 4 vezes mais qualidade no filme. E ao mesmo tempo você vai ter muito mais do que 4 vezes de preço do negócio. Então por isso que você ou contratava o Brad Pitt ou filmava em 70mm, porque 70mm ficava extremamente caro. Além de ter limitações técnicas com lentes e tudo mais. Fez a escolha correta, Tarantino. Bradinho, Bradinho vale. Porque assim, em Oito Odiados, ele filmou basicamente no mesmo set o filme inteiro. Sim. Então, foi mais fácil, ele precisou de menos takes, provavelmente, pra fazer o filme. De carregar toda aquela aparelhada toda com 70mm. Que ele gravou em Los Angeles inteira, Hollywood inteira. Então, ele teve provavelmente que fazer muito mais takes, ele não podia errar.
Enfim, era muito Mas mais Não visitado. podia andar nessa cidade sem ter um set de filmagem desse filme. Não tinha como. A gente não conseguia aqui, passou conseguia, 1 ano e meio aqui que Projac, não conseguia... fazendo Projac. Não conseguia se movimentar nessa cidade. Mas faz muita diferença na projeção do filme? Claro. 70 ou 35? Claro. Mas faz só pra olhos treinados? Pois Não. eu não achei. Eu não fui Na assistir verdade, o filme sim. e falei, nossa, qualidade ruim de Não, imagem. a qualidade não é ruim. Só que, é claro, você tem que assistir numa tela que tá lhe projetando, mostre esses detalhes. Se você assistir no teu celular, Ou no novo foda-se se é Batel. 8mm, se é 16, Que fica 35. lá em Curitiba. Fala Eu mal não do vi, novo olha, eu não Batel. vi porque eu tô aqui em Hollywood. Tanto tempo que eu já nem me lembro. Eu acho que os cinemas, inclusive, quando tinham projeção analógica no Brasil, era 16mm, né, utilizado, né? Não era nem 8, nem 35, né? É mesmo, o cinema era 16, eu não sabia. Mas, é claro, se você assistir numa tela grande que mostre os detalhes da película... Lá no Brasil, né? Não aqui. Lá no Brasil. Aqui 70mm faz toda a diferença. Só que para você achar também um projetor de filme 70mm, provavelmente tiveram pouquíssimas salas que exibiram de fato Os Oito Odiados numa projeção de 70mm. Provavelmente só no cinema aqui do Tarantino mesmo, que ele tinha Só ele esse tem a projetor, máquina. assim. Sim. Só que com certeza faz toda a diferença, até por estar na película e também poder mostrar esses detalhes que o digital não traz, somente a película traz. E o filme, pessoal? O filme se chama Era Uma Vez em Hollywood. né? Pela primeira vez não falam o nome do filme aqui, né? Mas tava na chamada, né? Tava na chamada. Mas como é que é original em inglês o nome? Once Upon a Time in Hollywood. Ah, tá. Foi traduzido ao pé da letra. É só ver no cartaz aqui, Monique, aqui do lado. Aqui no... Once Upon a Time. Tá. Desculpa, não olhei pra cima. Tava de costas. Tá, eu vou ler a de sinopse aqui do filme, então, antes de mais nada. Vamos ver se vocês conseguem tirar alguma conclusão da sinopse. Los Angeles, 1969. Rick Dalton, Leonardo DiCaprio, é um ator de TV que, juntamente com seu dublê, está decidido a fazer um nome em Hollywood. Para tanto, ele conhece muitas pessoas influentes na indústria cinematográfica, o que os acaba levando aos assassinatos realizados por Charles Manson na época. Entre eles, o da atriz Sharon Tate, Margot Robbie, que na época estava grávida do diretor Roman Polanski. Rafael Saryusha. Como é que se fala isso? Saryusha. Muitas vogais no sobrenome desse cara. Não dá. Enfim, essa sinopse diz alguma coisa pra vocês aí? Eu queria falar várias coisas sobre essa sinopse. Meu Deus. Primeiro, não menciona Brad Pitt. Já achei curioso isso. Sendo que, no meu ponto de vista, ele é o ator principal. Eu acho ele mais protagonista. Polêmica Pra aqui. mim, ele foi mais protagonista. Por causa do tanquinho dele, é isso, Claro, Monique? também. Olha, eu vou dizer, eu também acho ele mais protagonista. Ele é mais Se tivesse que ter uma nomeação pro Oscar, eu diria que ele é mais protagonista. Ele seria o ator principal e talvez o Leonardo DiCaprio o ator secundário. Não sei, os dois são. Mas eu Já acho começaram a falar de Oscar, hein? Já virou Não. pop mercadológico esse Não, podcast Oscar, cara, aqui. mas uma questão técnica, assim. vendido. Meu Deus do céu. Mas eu acho que o Brad Pitt seria outro. Ele não aparece na sinopse. Achei curioso. Aparece o personagem dele, né? Só menciona ali com seu dublê. Deixa eu só colocar minha experiência cinematográfica com esse filme aqui. Eu tinha lido a respeito desse filme, tipo, sei lá, acho que quando estava em produção o filme, ele ia fazer o filme a respeito dessa parada do Charles Manson e tal. E depois nunca mais li nada a respeito do filme e fui assistir o filme. E eu não tava lembrando que era a respeito do Charles Manson. Eu também não. Então, essa é a tive segunda mesma coisa que eu queria falar Sério? sobre a sinopse. Então, eu não li a sinopse, eu não sabia do que se tratava, eu não tinha ideia. O filme Tarantino, beleza, vou no cinema ver. Assim, não tinha ideia sobre o que se tratava a sensacional, história. porque daí só quando chegou no final eu falei, puta, caiu a ficha agora. Então, eu não. E, na verdade, eu nem sabia quem era. Assim, já tinha ouvido falar de Charles Manson, mas eu não conhecia a história. E eu fui ler depois de ver o filme. É porque ela é uma história, assim, marcante muito pros americanos, né? Pra gente nem tanto. Pro Brasil, lá no Sim. Brasil. É bem relevante pros brasileiros tudo que aconteceu, né? Sim, Cara, não é tão famosa. Tem muita gente não. que não sabe quem é Charles Manson. Você simplesmente perdeu metade da experiência do filme. Mas eu achei interessante, porque eu fui assistir, não sabia quem era Charlie lá, o Charlie aparecia e tal. Sim. E eu não tinha ideia de quem ele estava. Eu não sabia que era referência a qualquer pessoa. Tinha Sharon Tate, não sabia, né? Mulher do Roman Polanski, beleza, tal, tá grávida. Ok, acabou o filme, beleza, legal, gostei e tal. Mas não tinha ideia dessa referência. Conta a história, tipo, real, né? Sem contar a história do Tarantino. Como que o que aconteceu, pra quem não sabe a história real do Charles Manson e tudo mais, aí você sabe contar aí? Sei. Então, Charles Manson foi um cara que ele teve muitos problemas na família, problemas com o pai, acho que ele nunca conheceu, a mãe era uma drogada que vendeu ele certa época, quando ele era criança, assim, pra trocar por droga e coisas do tipo. Caralho, você sabe mesmo a história do cara? Sim, Pois eu fui é. pesquisar a história do cara. Busca outra fita, Emerson. Esses 45 minutos não vão Vai custar caro esse podcast aqui.
Na quinta série ele tirou nota 8 em matemática. Não, e ele foi meio criado pelos tios, mas enfim, ele desde pequeno teve que trabalhar e, enfim, ele não tinha muitas condições, ele foi criado com muita pobreza. Meu pai lá em Guarapuava também teve que trabalhar, de guria não matou ninguém. Calma, mas ele não matou. Não mandou matar ninguém. Não então, e daí ele teve algumas passagens pela polícia tinha alguns... ele já tinha, acho que meio que tentado estuprar uma pessoa, não sei se estuprou ou não, foi preso, mas depois foi solto. E ele foi juntando uma legião de fãs, porque ele era hippie? Ele se dizia hippie ou não? Não sei se ele se dizia bem hippie, mas ele juntou uma galera meio hippie, assim. Eles moravam realmente numa comunidade, tipo no rancho lá. Diz que era a recreação igualzinha do rancho, né? Diz que era um set antigo lá tal. E eles tomaram conta e moravam realmente lá. E ele... Daí tinha uma pira com... Ele achava que ele era o quinto Beatle, sabia disso? Não. Não sabia isso, não sabia. Bem na época, os Beatles estavam muito famosos, estavam com muito sucesso. E ele teve uma pira que as músicas dos Beatles eram uma profecia que... Helter Skelter, principalmente. Principalmente Helter Skelter. Achava que aquilo ia acontecer e que ia ter uma briga entre os negros e os brancos. E ele ia fazer essa briga acontecer, ia ser uma guerra. E quando acabasse essa guerra, ele ia surgir como um libertador, um líder. Como o líder que ia depois apaziguar toda essa guerra e ele ia ser o cara mais importante, mais foda. E ele achava que tudo isso ia acontecer. Tanto é que ele achava que ele era o quinto Beatle. Ele escrevia e compunha músicas. Ele escrevia e compunha músicas, lançou um CD, um ou dois CDs e tal. CD, mulher, analógico. CD. Vinil. Álbum, gravou. Perdeu metade do filme e a primeira metade do podcast, aparentemente. Né? Eu falei que eu tava bêbado, gente. Continue. Estava falando sobre suas melhores intenções. Essa legião de pessoas, de hippies, enfim, da galera que morava com ele no rancho, super acreditavam em tudo que ele dizia e seguiam. Ele tinha uma retórica muito boa, né? Ele conseguia convencer muito bem as pessoas. Conseguia convencer muito bem as pessoas. E por conta de tudo isso, ele convenceu as 4 pessoas que foram na rua... não, mas antes disso, na verdade, tem uma história aqui, não sei se você viu, que ele, assim, por ele ser músico e tudo mais, ele conheceu, na época, o baterista dos Beach Boys. Não confundir Beach Boys com Beast Boys, pessoal, por favor. E nem com Backstreet Boys. Aí ele conheceu o baterista e o baterista apresentou o produtor deles, né, do Beach Boys, pro Charles Manson, né? E daí o produtor disse que foi lá no rancho, lá conheceu toda a galera, né, a vibe do negócio. Falou, vamos fazer um documentário sobre isso daqui, vamos lançar teu disco, você vai... bomba pra caralho e botou pilha no Charles Manson, acreditando no cara, assim. E o cara já se acreditava um monte, alguém, né, ainda fala pra ele que ele é. E daí o cara meio que deixou, né, tipo, uma coisa rolar. O Charles Manson super acreditou que, vai rolar um disco aí com o cara e tudo mais, né. Só que daí o produtor começou a ver que o cara era meio maluco, assim, tinha umas ações meio violentas, às vezes, né, tinha um discurso meio agressivo e tudo mais. E começou a, tipo, meio que não atender mais o cara, assim, não dar trela mesmo pro Charles Manson. E o Manson ficou puto da vida. Tanto é que uma das cenas do filme, né, que é quando ele vai lá perguntar lá, tipo, como é que é o nome do cara que ele pergunta lá do dono da casa? É o Dave? Do Polanski, da Sharon Tate. Ele vai perguntar sobre o cara, assim, o Peter, sobre o David, enfim. É o único momento que aparece o Charles Manson. No filme, muita gente nem sabe que ali era o Charles Manson. Sobre o produtor. O produtor morava lá. O produtor do Beach Boys morava naquela casa. Antes da Sharon Tate e do Polanski. Nossa, não sabia nada disso. E aí ele perguntava assim, o cara tá aí e tal. Daí, já tinha se mudado e daí quem atende é a Sharon Tate, ela fala assim, não... Na verdade, é um amigo dela lá, né? É verdade. Que tava sempre junto que, na verdade, é o caso também dela. O triângulo amoroso lá, o outro é um ex-namorado dela que é meio atual. E Hollywood, senhoras e senhores. Aqui as coisas são assim. O Manson realmente, de verdade, foi na casa lá procurar pelo produtor do Beach Boys, o cara não morava mais lá, topou com alguém falando lá que não morava mais lá, só que ele não acreditou, ele disse, não, estão me enganando. Que o cara tá se escondendo. O cara tá se escondendo de mim. O cara tá fugindo de mim, não consegue me atender mais, o cara mora aqui. E ele ficou pistola com isso. E daí, na história real, o que aconteceu? Eles teve o assassinato, né? E daí, tipo, conta o assassinato aí. Que daí essas 4 pessoas foram nessa rua, acho que então procurar a casa desse produtor, que eu não sabia tipo, era pra começar com o produtor, mas era pra realmente fazer a limpa na rua inteira. inteira. E aí eles realmente mataram a Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses, do Roman Polanski. Que morava na casa que o produtor morava antes.
E mataram, não sei, daí mataram mais... Acho que tinha mais umas 3 pessoas junto na casa com a Sharon Tate. Acho que eram 4 pessoas, se não me engano. E mataram todas as 4, ela... E acho que não sei se... E ela tava grávida, né? Sim, grávida de 8 meses. E daí, no caso, só que, tipo assim, foi feita uma parada meio... tipo, satânica, assim, né? Tipo, eles colocaram um ritual lá e tal. E o mais engraçado é que o Charles Manson não estava junto, né? Não, foi meio que a mãe. E as pessoas ficavam falando, foi o Charlie que mandou, estamos aqui por nome do Charlie e tal. Mas ele não estava junto, né? Mas, digamos, ele que foi o. E daí que acontece, na história real, né? De verdade, o que aconteceu foi que uma das pessoas que estava junto lá deu colinha dos dentes, né? Descobriram quem foram os assassinos. E na época, quando pegaram a galera falou assim, não, a gente fez uma parada meio aleatória. E era pra ser aleatório, não era? A gente não escolheu ninguém. Tipo, não escolhemos, assim, tipo, de caso pensado. Na verdade, era de caso pensado por causa do produtor, mas eles não quiseram revelar isso na época. E daí rolou uma parada, tipo, muito, assim, a galera ficou em pânico em Hollywood. Porque era, tipo, toda a galera rica pra caralho. Assim, falou, meu, os caras estão matando aí, tipo, aleatoriamente, todo mundo pode se fuder a qualquer momento. Então, até então, aquele momento, Hollywood era tranquila, né? Tipo assim, em termos de segurança. Era segura. Ali virou um pânico geral, assim, tipo, ali que realmente criou nos Estados Unidos essa coisa de pânico, essa cultura que eles têm de agressiva, medo. Sim. Até acredito que a cultura contra os hippies começou a partir dali, assim, tipo, essa coisa de odiar hippie veio a partir dessa questão do Manson mesmo. E também muita gente classifica esse episódio como a grande quebra do sonho dos anos 60, assim, do sonho hippie, que era paz e amor, vida tranquila, em comunhão entre as pessoas, entre a natureza. E aí vem pretensos hippies, né? E mancham essa imagem e transformam toda a maneira como a sociedade via a própria sociedade, via os demais, enfim, mudou toda a maneira de se pensar naquela época. Sem querer, quer dizer, não sei se foi sem querer ou por querer, mas assim, sem querer eles matam a Sharon Tate, né? Que é a atriz da época que tava... Foi a primeira grande atriz que ela conseguia ser... Ela era boa atriz... E ela era muito bonita ao mesmo tempo. Queridinha. Ela era queridinha de todo mundo, assim. Né? Tipo, as pessoas que assistiam, né, gostavam dela pela... Você tá falando que a Marilyn não era uma boa atriz? Que a Mae West não era uma boa atriz? Que a Audrey Hepburn não era uma boa atriz? Mais uma rixa. Não tão boa. Separa aqui, ô Gui, me ajuda a separar aqui que vocês estão brigando. Meu Deus do céu. O que foi? Já tinha acabado. Segundo os inscritos na internet aí, a Sharon Tate realmente foi a grande atriz. Você acredita na internet, Emerson? Né? Eu tenho minhas dúvidas. Você é um cara analógico, achei que você ia procurar na Barça essa informação. Na Barça. Mas a Sharon Tate, ela é bonita até pros dias de hoje. Você pega uma foto daquela época da Sharon Tate, ela é bonita até pros dias de hoje. Então quer dizer que a Marilyn Manson não é bonita para os padrões de hoje, Emerson? Que Marilyn Manson? Não. Confundi com o Charles Manson, velho. Cara, e o Marilyn Manson tem esse nome exatamente em homenagem a Marilyn Monroe e ao Charles Manson. É sabia? Do Marilyn e do Manson. Sério? Achei que era do Manson. Eu sabia, eu só falei errado. Mas é que diferente da Marilyn Monroe, a Sharon Tate, ela não gostava de ser... um sex symbol. Então, tipo assim, ela odiava quando queriam usar ela pra, tipo, ser a bonitinha do filme. Tipo assim, ela tinha uma... Por isso até que ela se envolveu com o Polanski por causa disso, porque o Polanski tinha parado de enxergar nela a grande atriz que ela era. Então, tipo assim, ela conseguia agradar os diretores todos, né, nos filmes, pela questão da interpretação e tanto pela questão estética de quem buscava ela pela estética, mas ela preferia muito mais, obviamente, ir pelo lado da interpretação. Legal. Então, por isso que ela tipo assim, foi uma atriz que ficou muito emblemática. Putz, era porque uma promessa, assim, de Hollywood. Porque até então, tipo assim, os rostinhos bonitos eram só pra ser bonitos no cinema. E ela era tipo uma parada, porra, ela era foda. Cara, deixa eu falar uma coisa. 50 anos depois, as mulheres ainda enfrentam o mesmo problema no cinema. Beleza, com talento, né? Muitas são só porque são bonitas. A grande maioria, no cinema, ainda o papel feminino é visto dessa maneira, principalmente. O problema que o Tarantino teve, antes desse filme, ele teve que enfrentar um problema lá daquela Me Too, né? Hashtag Me Too. Que o produtor que sempre produziu todos os filmes do Tarantino, que era o cara... Harvey Weinstein. Weinstein. Esse caso famosíssimo dos Weinstein. Sim, é o caso que ele foi o caso, produtor de todos os filmes do Tarantino até esse filme acontecer, antes desse filme acontecer. Sim. E esse cara, ele foi denunciado por grandes atrizes aí do cinema de ser um abusador, assim. Tipo, ele abusava das mulheres Um predador. Pra elas conseguirem papéis e tudo mais. O Harvey Weinstein, você não sabe essa história? Não sei. Gente, é que saiu tanto agora, tantos casos. Então, né? mas é aí que começou, com esse cara. E aí, ele foi o primeiro. Quando denunciaram esse cara, as mulheres começaram a denunciar, mulheres e alguns homens também, vários casos de abusos
na indústria cinematográfica. Truman falou, então, desse cara, né? Inclusive, o cara tá preso, né? Tá mesmo. Segue em casa. E daí A Weinstein foi a empresa que fez todos os filmes do Tarantino até então, né? Desde o princípio. E todo mundo ficou meio que na cola do Tarantino. Porra, esse cara trabalha com você desde que você começou na carreira de diretor. Você nunca viu nada. Você não sabe de nada, cara. Como assim? Então ele ficou muito manchado naquela época, assim, quando isso veio à tona. Daí ele falou assim, chegou pra empresa Weinstein e falou, não tem como, né? Tchau. Vamos embora, vocês. Na verdade, a Weinstein faliu, né, cara? Não, mas foi por causa disso até, porque ela apostava muito nos filmes do Tarantino e tinha outros filmes que ela tava apostando que também não vingaram, que ela gostou muito e não vingou. Mas, e obviamente que depois disso ninguém mais quis assistir nada da Weinstein por essas questões. Porque na verdade eram dois irmãos, né? Tipo, tinha um irmão que mandava e tinha o cara que realmente foi o canalha aí que se fudeu. É complicado para as mulheres ainda. Hollywood é complicado para as mulheres. Sim, eu tenho uma pergunta que não tem a ver com a pauta, mas é que a fita está chegando perto de 45 minutos, tem que mudar alguma coisa? Tem que girar. Tem que girar a fita. É bom a gente saber um pouco antes, a gente tem mais 4 minutos. Significa que já estamos na metade, quer dizer, quase chegando na metade. Quase na metade do filme. Não quero, tem muita coisa para falar ainda. Tá, vamos lá então. Rapidinho. Deixa eu só então, entrar para uma outra discussão aqui. Outra discussão. Legendado versus dublado. Esse podcast aqui, ele vai sempre fazer a batalha da legenda versus dublagem, porque eu sou dublador, né? Eu defino a dublagem aqui. Por que eu tô fazendo esse paralelo do dublado e do legendado? Porque a maioria dos críticos, todos os críticos de cinema desse país não, do Brasil, todos os críticos de cinema do Brasil assistem o filme legendado e comentam, né, suas opiniões de acordo com o filme legendado. Claro. Só que 95% da população do Brasil assiste o filme dublado. E eu vou jogar essa polêmica aqui. Pra mim, a experiência dublado e legendado são duas coisas totalmente diferentes. Eita. Com certeza. Então, eu acho que... Mas você assistiu o legendado também? Não. Pra comparar? Não. E uma dúvida, se 95% das pessoas assistem os filmes dublados, 95% das salas deviam estar exibindo esse filme dublado, não? Sim. Eu imagino que a maioria das salas exibe legendado, certo? Não. Aqui em Curitiba... Opa! Lá em Curitiba a gente tem é que na verdade os cinemas analisam o perfil realmente de consumo, né? Sim. Uhum. O perfil de consumo de quem mora em Curitiba é legendado na maioria. Uhum. Mas, esse por exemplo, número, você vai pra qualquer lugar tipo do interior, só tem sala dublada. Entendi. Em casa a gente não sabe, mas eu acho que em casa até esse número talvez maior, pode ser. Não, maior. eu acho que fica muito próximo disso. Pode ser, perfeito. É porque a pessoa que assiste... É que só muda a mídia, não muda a mídia. pessoa, Sim. perfeito. Eu não vejo legendado no cinema para ir ver dublado em casa. Sim, exatamente. Eu acho até porque eu não faço isso porque eu gosto de ter a qualidade do filme, né? Então... Escuta aí, cara, é melhor parar. Eu tô ficando meio irritado, hein? Brincadeira. Então, mas a gente fala dos filmes legendados, você falou a maioria das salas, mas das salas ali... Do centro, Batel, né, ali em Curitiba, tal, dos cinemas mais... Mas se você vai para cinemas também mais, tipo, do Boqueirão, né, as salas de cinema também, a maioria até no Palladium ali. No Shopping Estação, uma vez eu fui assistir um filme, não me lembro qual agora, e eu acabei não assistindo porque eu descobri que era dublado e eu não queria assistir. Isso no Palladium. Eu comprei o ingresso, entrei, começou os trailers dublado, peguei olhei o ingresso, comprei dublado. Saí da sala de cinema. Agora, se me der licença, eu vou pra casa ter um ataque do coração. Meu Deus. São experiências 5%. É, os 5%. Mas então, eu acho que essa parada de existe muita... sei lá, preconceito com dublagem. Mas é que existe também muita dublagem ruim também, assim. Mas então, vamos falar desse filme específico, né? Essa dublagem aqui, ela foi feita pela empresa que mais dubla hoje em dia os grandes filmes do Brasil, que é a nossa amiga Delarte, né? Uhum. E foi dirigida pelo Manolo Rey. Manolo Rey, se vocês não sabem, é a voz do Homem-Aranha, a voz do Gaguinho, a voz do... que mais que ele fez? Tartarugas Ninja. Michelangelo, né? Era o Michelangelo? Era o Michelangelo. Enfim, esse cara, ele é o cara que mais dirige os filmes, as dublagens dos filmes grandes, né? Quem dublou o Brad Pitt foi o Marco Antônio Costa. O Marco Antônio Costa é o dublador clássico mesmo do Brad Pitt. Já passamos os 45 minutos, Emerson. É aquela história quando... Ela dá stop. Entendi. Perfeito. Tá, bem analógico. É porque geralmente ela tem sempre um pouquinho mais, nunca é exatamente 45. Entendeu? Por isso que é analógico. Eles não tem medida exata. Não existe medida assim como o filme, às vezes você conseguia bater 37, 38 poses. Às vezes cabia. Mas, então, o dublador do Marco Antônio Costa, do Brad Pitt, do Cristiano Torreão, do Leonardo DiCaprio, né? Que são os dois principais. Uma coisa é que o Marco Antônio Costa, ele também dublava o Johnny Depp. E ele teve uma briga com a Disney. No último Prato do Caribe, ele falou assim, eu não vou dublar o Johnny Depp.
Daí diz que a Disney botou ele na pendura também. Ela assim, você não vai dublar esse cara aqui também, não chama esse cara pra dublar mais coisa minha aí. Então ficou ele realmente deixou de dublar muita coisa. Ele não é um dublador que ele vive de dublagem, ele é médico, inclusive. Né? Caceta! Que história, cara! Que cara interessante. Então ele foi um cara corajoso, mas também porque ele tinha possibilidade. Mas eu achei muito massa a Dublagem ter chamado esse cara pra dublar o Brad Pitt, porque ficou sensacional. Se vocês acharam o Brad Pitt foda legendado, dublado ele tá muito mais foda. Impossível. Impossível ser mais foda do que ele já é foda. Mais foda. Cara, tô super curioso. Mais foda. Em contrapartida, a dublagem do Leonardo DiCaprio não ficou boa. Mas eu não acho que é por causa do dublador em si, do Cristiano Torreão, que já dublou várias vezes o Leonardo DiCaprio. É porque o Leonardo DiCaprio, ele é um ator muito foda. Ele muda, a cada filme ele muda. E dessa vez ele mudou demais, assim, a interpretação dele. E o dublador não conseguiu acompanhar a dublagem dele. Entendi. Quer dizer, a interpretação dele. Então, algumas vezes parecia que tava meio, tipo... Você sentia que tinha uma interpretação em cima da interpretação, sabe? Então, ele tava tentando chegar na interpretação do Leonardo DiCaprio, mas ele não conseguia. E daí isso é uma parada que realmente me tirava um pouco do filme, assim. E daí quando eu vinha o novo Brad Pitt, eu falei, puta, que sensacional. Daí vinha o Leonardo DiCaprio e falava, não é tão sensacional. Porra, que sensacional. Então ficava nesse ritmo, assim, o filme pra mim. Uma montanha russa de emoções. Era um negócio. Eu quero desenvolver um raciocínio, será que dá tempo? Eu acho que não. Chegaram para bater. Um dos seus, provavelmente 47. Que tenso isso, né? A gente não sabe quando vai acabar, se vai acabar. Ai, meu Deus, posso falar uma coisa longa agora? Então, era legal a analógica, né? Você tinha limitações, cara. Isso é importante também.